Tá bom. Beleza? Então, ok. Eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Fanazato, hoje estamos aqui com o Beto Camp. Beto, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que você faz. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde, Lourenço. Muito agradecido pelo convite. É uma satisfação estar participando aqui do podcast Sem Fitas e principalmente pela oportunidade que você dá de falar. Né? Eu estava acompanhando, vendo o seu canal no YouTube e você chama muitas pessoas fora do mainstream e isso é muito importante, porque tem muita gente com voz, muita gente com conteúdo para poder falar muita coisa legal para todos. Eu sou um profissional de RH estratégico, gestão de pessoas há 20 anos, trabalho nesse cenário com muita alegria e satisfação, porque é o trabalho que eu escolhi para fazer. E como já diz aquela mensagem que Confúcio falou milenarmente há anos e anos aí atrás da história, quando você trabalha com o que você gosta, você não precisa trabalhar nenhum dia, né? Porque você faz isso com satisfação, com alegria. Então, eu cuido de RH estratégico. Em contrapartida, como o meu histórico profissional, Lourenço, ele foi todo associado sempre a lidar com pessoas, mesmo quando eu trabalhava comercialmente, mesmo quando eu trabalhava na área administrativa. Isso foi somando, até que chegasse num ponto que eu entendesse que era realmente a profissão que eu queria para mim. A área de recursos humanos, Lourenço, ela te direciona muito a questão de medo, né, das pessoas de serem mandadas embora, a papelada, legislação, burocracia, mas ela tem um outro lado, e é esse que eu escolhi, que é você ser parceiro do negócio. Quando você é parceiro do negócio, você passa a lidar com gestão de pessoas, que é transformar a cabeça dessas pessoas, fazerem elas entenderem onde elas estão, qual é o papel delas, e principalmente, que é o meu foco de trabalho, lidar com a questão comportamental, para que todos entendam que é necessário você compreender como cada um se comporta, compreender o seu histórico emocional, a sua bagagem emocional, tudo aquilo que você tem de contexto que isso influencia diretamente no seu negócio. Pô, com certeza, mano. Peraí, eu só vou tirar meu fone aqui, porque ele tá com mau contato, nem tá funcionando direito agora, então é uma merda. Foda-se. Então, beleza. Cara, eu queria te perguntar o seguinte: como que a gente faz para ter uma melhora na saúde mental das pessoas que trabalham, né? E tudo mais, tendo uma condição de vida que a gente sabe que é muito merda, né? A condição de vida. E ainda mais tendo toda a pressão do trabalho. Como que a gente faz para melhorar a saúde mental da galera quando você não tem uma vida muito boa, ainda mais no trabalho, muito pior? Como que faz para resolver isso? Tem um jeito? Tem, é sensacional a sua pergunta, e isso ele não é uma ação única, isso é um processo. E é isso que você transforma o comportamento das pessoas para poder chegar onde elas necessitam. Então, aonde isso começa? Qual é o início dessa transformação, dessa mudança de entendimento, de mentalidade para o que se chama de mindset positivo, né? O que se chama de mindset de sucesso? A transformação está dentro de você, ela é intrínseca, ou seja, para que você possa iniciar a mudança e começar a trabalhar melhor, a ter uma vida pessoal melhor, a entender um pouco das coisas de uma maneira melhor e lidar com as adversidades de uma maneira melhor, você precisa mudar o seu interior. O que é mudar o seu interior? Primeiro, você ser uma pessoa muito mais flexível a tudo aquilo que chega até você. Então, por exemplo, Lorenzo, eu não posso querer ser um líder, por exemplo, e querer que o meu grupo tenha uma mudança, que o meu grupo tenha uma visão diferente da relação de trabalho, que o meu grupo tenha uma vida pessoal positiva, se a pessoa em si não consegue transformar isso. Então, ela precisa principalmente ter uma inteligência emocional, que é autoconhecimento, autocontrole, entender a sua vida como ela é e principalmente as suas qualidades e as suas imperfeições. Quando você passa a entender isso, você passa a agir de maneira diferente diante de tudo. Então é assim, Lorenzo, por exemplo, se você está lidando com um luto, e você é uma pessoa que conseguiu trabalhar essa questão emocional, se você procura entender um pouco sobre a sua filosofia de vida, sobre as outras filosofias, se você trabalha a questão de comportamento, você, claro que vai sentir o luto, você vai ter a dor da perda, só que não vai ser um sofrimento tão extenso.
Então, você já pode, para que você possa entender onde eu quero chegar, e se eu for muito extenso aqui, falar muito, você pode me interromper, tá? Fica à vontade. Se eu tenho esse tipo de concepção, eu lido, por exemplo, com o luto ou com qualquer adversidade que a gente possa citar da vida de uma maneira muito melhor. Porque eu sei que, se eu fico ansioso com alguma coisa, não vai resolver, porque eu vou ter que esperar que aquilo aconteça. Se eu fico com um comportamento muito agitado, ou ofensivo, ou agressivo, eu não vou resolver o problema, eu vou criar um novo problema. Então, você começa a ter essas portas de entendimento, e aí abri-las fica muito mais fácil. Você condiciona a tua mente e o teu corpo para poder lidar com isso de uma maneira melhor. E aí vem a segunda etapa do processo, que é o quê? Você entender exatamente o que outra pessoa está fazendo, você ter empatia, você ter sinergia, e aí passar esse tipo de conhecimento, por exemplo, uma equipe. Né? Se eu sou um gerente de uma loja, eu tenho uma equipe que até tem um bom desempenho, que ela vende muito bem, por exemplo. Só que ela, ao se relacionar com o cliente externo e com o cliente interno, Lorenzo, há atritos constantemente. Eles brigam, eles não sabem conversar, a pessoa se separou do namorado, chega lá, descarrega tudo na equipe. O gerente teve um problema na casa dele com a esposa, marido, enfim, descarrega na equipe. Tudo porque não tem o autocontrole emocional. Aí você fala, como é que eu começo a buscar isso? Primeiro, você vai reconhecer os seus próprios erros, reconhecer tudo aquilo que você tem de pior, trabalhar aquilo que você tem de melhor e corrigindo isso gradativamente. Como é que eu me informo? Como é que eu começo então a buscar isso? Bom, você tem profissionais do mercado, o meu trabalho, o trabalho de outras pessoas que levam esse tipo de condição a esse entendimento. Você tem vídeos, você tem o Sem Fita Podcast, que conversa com todo mundo e está ali ouvindo o que cada um fala para você entender como cada um se comporta, qual é o tipo de reação de cada pessoa. Você tem o estoicismo, que é uma coisa sensacional e poucas pessoas se informam agora, né? Começou o pessoal se interessar um pouco mais, você vê muitos canais do YouTube, isso é fantástico. Você tem as questões espirituais, que cada um, conforme o seu gosto, conforme a sua vontade, pode seguir e se equilibrar emocionalmente, e as questões da própria psicologia. Né? Você procurar um psicanalista, um psicólogo, por exemplo, não é nenhum problema, não significa que você é louco. Pelo contrário, você vai te ajudar a te entender, a saber como você reage a determinadas ações. Então, para você entender melhor o panorama e para quem está nos assistindo também, como, por exemplo, se eu não entendesse nada disso, se eu não soubesse nada disso, como é que eu vou conseguir chegar, dar um treinamento, uma palestra para um grupo de 200 pessoas que estão querendo saber como ter uma liderança melhor, desenvolver a liderança? Né? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que saber como eu sou e como eu lido com as pessoas para poder vender essa ideia para eles também. Né? Sim, senão... Então, no final das contas, tudo depende de, tipo assim, todo mundo tem que ter um emocional bom, no final das contas. Todo mundo depende do emocional de outra pessoa, né? Basicamente isso. Quase esse caminho, porque se você tem um comportamento também hostil e você tem um emocional teoricamente equilibrado em algumas situações, não resolve. Então você tem que ter o autocontrole. E uma coisa assim, aí sou eu que estou falando, né, Lorenzo? Não é só a questão do entendimento. O que eu aprendi, por exemplo, para a minha vida, ela é um contínuo aprendizado. Então, por exemplo, eu tenho a minha idade, eu vou crescendo, eu vou aprendendo, eu vou ouvindo outras pessoas, vou ouvindo experiências de outras pessoas, vou conversando com as pessoas. E aí, à medida que eu faço isso, eu começo a me corrigir. Então, eu vou ter meu emocional melhor. Tendo meu emocional melhor, eu vou ter que entender que o comportamento tem que ser melhor. Então, assim, o que você falou não está errado, está certinho. Só que são vários caminhos que vão nascendo ao mesmo tempo e devem correr juntos. Se eles não correm juntos, você se desequilibra. E uma outra coisa importante, como eu te falei, me interrompe se eu estiver falando muito rápido ou muita coisa aqui, tá? Pode falar. Legal. Legal, que é um assunto que eu gosto, então a gente acaba indo embora no papo. Se você, por exemplo, cria dentro do seu autoconhecimento, do seu organismo, da sua cabeça, um tipo de comportamento, e se você se fecha único e exclusivamente nele, por mais que você tenha a cabeça aberta, você vai se fechar para outras coisas, porque você falou, olha, Lourenço, eu sei tudo sobre astronomia. Então, eu disserto astronomia, tenho narrativas sensacionais para astronomia. Mas aí vem alguém e fala para mim que, olha, de repente eu entendo da astronomia que... Estou dando um exemplo banal aqui, mas que a psicologia é importante na astronomia. Aí eu, não é.
Então, ou seja, eu evoluí, mas ao mesmo tempo eu me fechei. Então, eu não posso ser assim, né? Todas as histórias, todos os contextos têm uma verdade. Tudo isso tem uma razão e você vai ter que aplicar para cada coisa. Se eu vou, por exemplo, conduzir uma reunião de negócios, onde eu preciso dar uma advertência ou dar uma recomendação para uma equipe. Tem pessoas que, se eu chegar falando diretamente, vão ouvir melhor, vão assimilar melhor e vão entender como funciona. Agora, tem pessoas que não, eu preciso ser mais prolixo, preciso entrar nos detalhes, como tem outras que eu preciso chamar separadamente e conversar. Só que existe um. Eu tô pegando um foco da liderança, principalmente, né? Mas existe um grande porém nessa história toda. Tem muitas pessoas no mercado que fazem isso, fazem muito bem e corretamente. Mas existe uma grande quantidade que não faz isso, Lourenço, ou que faz de maneira errada. Eu falo para o amigo que eu já ouvi muitas e muitas e muitas vezes em consultorias, gerentes falar assim: eu não vou perder tempo com funcionário que fica de mimimi. Eu não quero saber. Eu não sou babá de funcionário. Se você está trabalhando com liderança, com gestão, né? Você tem que saber lidar com pessoas e entender isso. Então, se você não consegue entender a sua própria cabeça e a cabeça das pessoas, como você vai fazer o resto? Não vai, né? Vira bagunça. Sim, não dá. E também, essa pessoa que tá com mimimi, ela tem um problema ali, tá ligado? E o problema pode ser não na casa dela, mas sim na própria empresa. E o gerente ele tem a obrigação de ajudar como pode. Ele tem a Isso. obrigação, por conta que o cara tá lá já trabalhando para ele. Então ele tem que trabalhar para o funcionário também, né? Os dois têm que trabalhar um para o outro. É assim que funciona. É uma conexão entre funcionário e patrão. Perfeito, você está corretíssimo. Se você pegar um pouco da ideia do mundo líquido, né, que o Bauman fala no livro dele, ele fala justamente dessa rapidez, dessa necessidade das pessoas terem as coisas acontecendo. Então você já pega assim, coloca tudo isso para um contexto muito rápido, que é um formato que o mundo tem em sua maioria hoje. Aí você pega as lideranças, diretoria, CEO de empresa, empresária que tem na cabeça essa rapidez. Então, ele não está ligando se você, Lorenzo, é um ótimo funcionário, se você vai produzir muito, trazer resultado, e se você tem um problema na sua casa. Eles estão preocupados que você traga um número. Sim. Que, claro, tem a sua relevância, tem a sua importância, mas você precisa se preocupar com a humanização, com a gestão de pessoas, porque é o que você falou. Tudo aquilo que ele está vivendo na casa dele vai influenciar no cotidiano dele profissional. Então, se ele não produziu, se ele não vendeu, muitas vezes não é porque ele não sabe a técnica, ele está despreparado, não veste a camisa. É porque ele está vivendo um problema. E aí é o que você falou: o gestor tem que estar lá, conversar, entender, pode ter um suporte de um RH estratégico, ouvir e saber o que vale a pena ou não. Significa que isso não tem limite? Não, tem um limite. Né? Você também não pode, por exemplo, estar com uma demanda gigante para atender um cliente e ficar só dando suporte para uma pessoa que constantemente tem problema psicológico. Você precisa entender e saber contratar uma pessoa correta. Só que não dá para você simplesmente valorizar só o chamado hard skill e esquecer do soft skill. Você tem que ter ali a parte técnica e ter, obviamente, a questão comportamental. Né? Senão não vira uma bagunça. Isso vale para tudo, tá? Isso vale para tudo. Questão de atendimento ao cliente, questão de logística, questão financeira, a questão do relacionamento, né, de um casal. Tudo isso pega muito nessa questão de transformar a mente, transformar a cabeça. Se você parar para pensar, o desemprego meio que pode até favorecer as grandes empresas, por conta que é aquilo. Eles não vão. Quando alguém reclamar do serviço, o cara fala: beleza, está demitido, a gente contrata outro. Por conta que, com o Brasil inteiro estando extremamente desempregado, pô, mano, se você não quer, alguém quer. Entende? Então, meio que favorece as grandes empresas. E isso é uma merda. Por conta que daí você não tem aquela segurança de trabalho, sabe? Você fala: pô, eu vou ter que trabalhar nesse lugar de merda para ganhar um dinheiro merda, por conta que se eu reclamar algo, eu vou ser demitido imediatamente e não contratar outro no meu lugar, porque todo mundo tá precisando, né, mano? Isso Isso. não dá para você lidar psicologicamente com isso. E também tem um problema muito grande, que é a falta de oportunidade para jovem, né? Também tem isso. Os jovens hoje estão aceitando de tudo que pode, apenas porque não estão tendo oportunidade, né? Isso é uma merda gigante. Como que você acha que
essa coisa afeta a cabeça dos jovens? Você acha que os jovens, eles lidam muito melhor com isso do que os adultos, ou você acha que é a mesma merda de sempre? Não, ó, você está corretíssimo no que você disse, do início das tuas falas. Existe exatamente essa realidade. Ou seja, as empresas elas vão demitindo porque há sempre alguém que precisa, alguém que está disposto a ganhar menos do que você ganhava para fazer o mesmo serviço. Uhum. É um erro, ao meu entendimento, é incorreto. Por outro lado, eu entendo um percentual das empresas que fazem isso no sentido de, olha, eu preciso me sustentar no mercado. Se eu não fizer dessa forma, não funciona. Então é um erro que já vem lá de trás e a história, né, da gestão foi tampando o sol com a peneira até chegar no que nós estamos hoje, tá? Então, o que que eu recomendo? O que que eu falo para uma empresa, por exemplo, se faz uma pergunta dessa para mim numa consultoria? Eu digo simplesmente para ele, olha, independente da demanda, porque o que interessa para você é vender o seu produto ou o seu serviço. Independente da demanda funcionar dessa forma, você tem que ser diferenciado. E para ser diferenciado, você tem que fazer uma coisa, o quê? Obviamente diferente. Então, você já começa no processo de contratação de pessoas, dando oportunidades, treinando. Eu escuto, às vezes, de CEO de empresa, Lorenzo, falar para mim claramente assim, eu prefiro mandar embora do que treinar. Eu já em consultoria, já perdi serviços, desculpa, eu já perdi serviços de empresários que assim, optaram por demitir a equipe do que fazer o treinamento. Né? Então, ele tem um investimento muito maior, tudo, você tem que preparar as pessoas, colocar no mercado de novo, fazer os clientes terem um entendimento do que é o seu negócio, do que é aquela equipe que está lá. Né? Esse já é um ponto. Então, ou seja, a minha recomendação é contrate as pessoas, faça de maneira diferente, dê oportunidade, permita que essas pessoas desenvolvam-se dentro da sua empresa. Ah, mas eu não tenho plano de carreira. Então, procura um bônus, um reajuste de salário que mantenha essas pessoas felizes trabalhando para você. Né? Segundo aspecto, dentro da sua pergunta, sim, existe essa dificuldade para o mercado de trabalho, só que eu vou somar uma coisa que você falou. Além dos jovens, existe também para as pessoas mais velhas, tá? Pessoas de 45 anos para cima, também muito mercado fechado. Então, ou seja, precisa-se mudar a mentalidade de uma grande parte dos empresários, não todos, claro, tem gente que faz isso corretamente, faz certo, isso tá ótimo. Quem não faz, precisa entender. Contrate as pessoas pelo caráter, treine as habilidades, prepare essas pessoas para que elas possam estar com você, independente da idade. O que você faz aqui, que eu te elogiei no início da nossa conversa, é o certo. Você tem que abrir espaço dentro que você se colocou no mercado, você está oferecendo um serviço, está vendendo um serviço, divulgando o serviço. Então, você está divulgando o seu podcast. Você convoca pessoas assim do mainstream, mas você convoca pessoas que estão fora do mainstream, que são talvez não conhecidas, né, vamos dizer assim, com esse termo, e que tem muito a falar e que tem muito profissionalismo. Isso você está dando espaço. Quando você fala, não, nós somos uma empresa de diversidade, somos uma empresa que passamos informações para todos, somos uma empresa leal ao mercado, só que você só leva sempre as mesmas pessoas, você não está tendo diversidade, né? Você tá limitando aquilo para as mesmas pessoas falarem sempre as mesmas coisas e para o teu público ouvir sempre a mesma coisa. Então está errado. Né? Você tem que ser aberto à comunicação. A outra parte da sua pergunta. Existe uma grande quantidade, infelizmente, de jovens que sofrendo de depressão porque não conseguem lidar com esse tipo de situação. Aliás, não só esse tipo, né? Questões de dificuldades da vida, adversidades no relacionamento, no namoro, de pessoas que saem muito rápido, o turnover nas empresas é muito rápido, acontece muito constante, perdão, porque há uma quantidade de pessoas entrando e saindo, que a cultura organizacional não ajuda, o líder não ajuda, e eles rapidamente acabam por não suportar. Né? Entram em depressão, tomam um remédio. Eu não consigo lidar com o meu chefe que ele é austero demais. As pessoas mais velhas sofrem com essa dificuldade também, só que elas não têm o mesmo tipo de reação, né, de ficar deprimido, nada. As pessoas mais velhas geralmente ou saem do emprego ou batem boca com o chefe, né, porque já tem uma maturidade, já tem às vezes uma dependência financeira de pagar contas, etc, etc. Então há um desequilíbrio
no que deveria ser o certo. Ou seja, como você disse muito bem, os jovens têm que aprender a lidar com isso. É difícil? É. Mas aí entra o que você me perguntou no início do vídeo. Trabalhar, Lorenzo, com a cabeça constante. O jovem sabe fazer isso com facilidade? Não, não vai saber, porque ele está começando na vida, né? Eu sempre brinco que o mundo devia ser realmente como é o filme do Benjamin Button, né? Ao contrário, né? A gente devia nascer velho para morrer jovem, porque a gente já vai com maturidade para entender tudo. Tem muitas coisas na minha vida que eu fui aprender envelhecendo. Então, é normal que isso aconteça. Então, como é que esses jovens podem lidar com isso? Ouvindo profissionais, vendo vídeos, ouvindo o trabalho de pessoas que conhecem o contexto, que já vivenciaram, e principalmente tendo o respaldo do pai e da mãe, que vão estar ali, né, para poder falar, olha, filho, esse caminho é diferente, não é assim, você vai viver coisa melhor. Problemas em empresa, todas vão ter, há pessoas. Então, saiba lidar com isso, seja um pouco mais paciente com alguns cenários. Se não deu, ok, segue seu caminho, procura outro emprego. Agora, não precisa explodir, sofrer no primeiro impacto. Senão você vai se tornar uma pessoa tão frágil, que qualquer problema na rua vai te derrubar. E aí você, né, sofre com saúde emocional e do corpo, né, corporal também. Sim, cara, eu tenho uma amiga que ela meio que protegeu, né, a loja dela, onde ela trabalha, de, de um assalto, né? Os caras iam assaltar lá, ela falou, pô, não vou dar nada. E daí, na hora lá, apareceu um cara, e daí os ladrões fugiram, né? Ela ligou para a patroa dela, tremendo, né, tendo crise e tudo mais, e daí a menina foi demitida no mesmo dia. Uau. Sim, e daí a mulher, a patroa dela, nem perguntou para ela se tá bem, só perguntou, roubaram alguma coisa, e daí depois ela foi demitida. Cara, isso é um tremendo absurdo, tá ligado? Sim. E quando você é jovem, né, obviamente você conversa com as pessoas jovens, você vê muito absurdo, né? Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar é, na sua opinião, o fato das empresas não contratarem a galera jovem é por conta que os jovens, eles não engolem, eles não, como que eu posso falar? Eles não deixam a galera apontar o dedo na cara deles como era antigamente. Eles não ficam engolindo tanta coisa como a geração antiga engole, por conta que muitos jovens, se vê uma merda, porra, eles vão pra cima, né? Eles vão falar, eles vão denunciar. Já a galera mais velha já não, né? A galera mais velha já tem a mentalidade de, pô, se eu reclamar, eu vou ser demitido. E o jovem tem uma vida pela frente. Ele sabe o que é. Que se ele for demitido daquele emprego, ele pode conseguir outro. Você acha que essa é a causa de muita gente não contratar jovem? Eu acho que isso é uma das portas, Lorenzo. Não são várias questões que envolvem. Porque, por exemplo, vendo de fora, vendo do que eu trabalho no mercado, são situações onde a questão do jovem realmente confrontar, às vezes a questão de dificuldade de entendimento de geração de quem é mais velho para entender o mais jovem e vice-versa. Às vezes a cultura da empresa ela não é clara, né? Tem empresas que não têm regulamento interno. Então, como que você vai querer policiar um jovem, orientar um jovem, por exemplo, a como ele deve se comportar, se você não faz integração com ele, você não faz capacitação com ele, você não treina nada para ele, você não tem gestão de pessoas na empresa, você não prepara ele para que ele possa vivenciar aquilo, porque você entende que, não, ele tem que vir pronto e acabou e aceitar o salário que eu quero, que é um pensamento errado das empresas. Como é que você vai preparar para que ele possa lidar com isso? Então, ele vai explodir. E aí, a impaciência, que nem essa questão que você citou aí, é um absurdo, não tem sentido, né? Seguindo pelas palavras que o amigo contou, não, a mulher não tinha que ter mandado embora, pelo contrário, é uma questão que eu não aprovo, mas eu não sei o que aconteceu em volta do contexto, estou conhecendo a história por aqui, mas deveria ter havido um diálogo, tudo, e não tem sentido nenhum, né? A não ser que a menina realmente tivesse um trauma ali, não conseguisse trabalhar, e precisasse de um tratamento psicológico para poder retomar e para haver um entendimento entre eles, né? Agora, voltando ao ponto que você falou das empresas e tudo mais. Tem o outro lado também, como eu te falei, são várias portas, né?
Tem o outro lado, por exemplo, das pessoas mais jovens que às vezes não aceitam essa hierarquia, a regra, né? Sempre sem generalizar, sempre, tá? Tem muita gente que segue, tem muita gente que não concorda, mas aceita e se adapta. Tem muita gente que quer bater de frente porque quer ter a liberdade, quer ter a voz. Ah, eu falo o que eu quero. Não, você vive em sociedade, nem sempre você pode falar o que você quer e fazer o que você quer. Isso não significa que você tenha menos voz, né? Isso não significa que você não tenha liberdade de expressão, mas você precisa se adaptar. Por exemplo, eu tenho posturas e comportamentos que eu aprendi ao longo da minha carreira e da minha vida, Lourenço, que eu enxergo que eu vou para alguma empresa que eu acho desnecessário. Às vezes a empresa fala, vende e atende um público jovem. Então ela precisa ter uma linguagem jovem. Só que às vezes você vê que o pensamento é mais conservador, então precisa ter um equilíbrio. Por outro lado, tem empresas que são totalmente jovens e conseguem lidar com todos os públicos de uma maneira boa. Como você pegar exemplos, né, de marcas do mercado, pega o Caíto Maia, por exemplo, a Chili Beans é uma empresa que ela fala para o público jovem e atende também outros públicos. Só que o foco principal é ali. Então, ela tem público jovem trabalhando, ela tem uma linguagem jovem. Você vê as próprias entrevistas, quando o Caíto estava no Shark Tank, a maneira com que ele falava. Então, ele tem uma linguagem identificada com esse público, né? Então, por que não contratar jovens? Quer dizer que não funciona? Não, funciona. Funciona sim. O jovem serve, trabalha bem. Só que quando você pega pessoas que são problemáticas de comportamento, muitas pessoas, e aí generalizando mesmo, colocando num balaio quase todos, julgam e analisam que aquele comportamento vai ser padrão, vira estereótipo para tudo, Lourenço, né? Vira estereótipo para tudo, cara. Então, se você vai assim, eu peguei, por exemplo, eu estou conversando com o Lourenço aqui. Se o Lourenço, de repente, fosse assim, o Lourenço, vamos supor que você não é, né? Lógico, mas vamos supor que você fosse um cara agressivo. Então, eu converso, todos os caras do podcast são agressivos. Sim. Eu não posso generalizar isso jamais, né? Então, ao mesmo jeito que eu tenho jovens que não conseguem trabalhar, eu tenho pessoas de meia idade, idosos que são ruins para trabalhar, precisam trabalhar o comportamento, inteligência emocional, para poder se tornar pessoas melhores. Como tenho pessoas jovens, média idade, mais velhas, que sabem trabalhar muito bem e entendem essa questão de respeito e hierarquia. Uma coisa que, cabendo muito bem dentro da sua pergunta, sempre que eu vou num lugar, né? Se eu vou numa empresa de alguém, é isso que eu ia até falar, acabei até saindo um pouquinho do foco. Se eu vou na empresa de alguém, eu tenho que me adaptar às regras da empresa dele. Tá? Então, se eu vou vender meu treinamento, vender minha palestra lá para o cara, eu tenho que me adaptar às regras que vem na empresa dele. Quais são as regras dele? De repente, olha, aqui na empresa eu preciso que você use eu trabalho com alimentos, eu preciso que você use aquele gorrinho, aquele tênis que você vai entrar numa linha de produção. Eu falo, não quero. Não, eu tenho que me adaptar ao local dele. Se eu vejo, por exemplo, que o dono da empresa que vai conversar comigo, Lourenço, ele é uma pessoa, ali é jovem, então meu papo tem que ser um pouco mais jovem, né? Eu tenho que conversar coisas, eu observo coisas no lugar, do ambiente, então, de repente, vou te dar um case foi real, né? E eu converso com as pessoas e dou muito no treinamento isso. Eu fui numa empresa, por exemplo, fazer negociação, o qual o dono ele era muito mais fechado. Você via que ele falava comigo mexendo no telefone, não tinha muito contato ali na visual comigo, e eu vi que eu ia ter dificuldade de explanar e vender meu serviço. Por curiosidade, eu estava na sala dele, tinha uma estante gigante com livros e carrinhos de ferro. E eu vi aquilo, eu peguei e eu falei, pô, o senhor coleciona carrinhos de ferro? Coleciono, você gosta? Eu falei, eu adoro. Eu comecei a bater um papo com ele, quebrou totalmente o gelo. Totalmente o gelo. Então, o que eu fiz? Eu tive sinergia, eu entendi o comportamento dele, entendi que a minha maneira, naquele momento, por mais certa que ela tivesse acontecido com tantas pessoas, com ele não ia dar certo. Então, era minha responsabilidade mudar. E aí eu encaixo no que o amigo falou, que assim, as empresas erram muito, mas eu vejo com uma das portas. Tem o lado das pessoas que trabalham, né, nós, né, como um todo, temos que também se adaptar, temos que ser mais flexíveis, entender um pouco do panorama e não só simplesmente criticar, porque senão vira crítica de um lado, o empregador dizendo que o empregado não trabalha, não veste a camisa, e o funcionário achando que a empresa é ruim. E às vezes no momento, nem todos são vilões, todos, né, há um cenário diferente ali, né? Sim, e é legal essa parada de, às vezes, quando você vai numa entrevista de emprego,
você quebrar o gelo com a pessoa, né? Isso. A primeira entrevista de emprego que eu fiz foi em uma concessionária, eu não sei porra nenhuma de carro, eu não sei nada. E daí eu fui lá, o cara que me atendeu, ele tinha minha idade também. Então a gente ficou lá 1 hora conversando, super da hora a conversa que a gente teve. Ele falou para mim sobre as viagens dele, e isso é muito legal, entende? Verdade. Depois ele já cria um vínculo com a própria pessoa, né? Isso. É legal, fica da hora isso. E isso é uma parada que eu tô vendo muito das empresas fazendo isso hoje em dia. Eu não sei se tinha isso antigamente, eu não sei se antigamente era como robozão, sabe? Mas uma das coisas que eu percebi também é que os podcasts mudaram muito a forma de comunicação no país. Sim, Né? sim. A galera realmente está muito mais aberta na hora de uma conversa. Isso é muito bom. Na sua opinião, o que mudou nessa questão de entrevista de emprego desde quando você começou na parada do RH até hoje em dia? O que mudou nessa coisa da comunicação? Ótimo. Piorou, ao meu entendimento. Por que eu entendo que piorou, e eu converso isso com todo respeito a todos os meus colegas de RH, porque se tornou muito, não vou dizer informatizado, mas se tornou muito mecânico, muito preguiçoso algumas questões de recursos humanos, que tem a ver também por consequência de muitas empresas que às vezes querem processo seletivo do dia para a noite, querem as coisas muito rápido. Às vezes o funcionário ele já está apresentando problemas dentro do ambiente de trabalho, não traz resultados, problemas comportamentais. O gestor, às vezes, não faz nada, não muda, não toma atitude, só critica. Aí a empresa vai e manda embora. Não comunica a área de recursos humanos, simplesmente manda embora e vira, olha, nós estamos precisando urgente de contratar um supervisor. E aí o RH tem que se virar nos 30 ali de conseguir um supervisor com aquele formato melhor e para ganhar, às vezes, a mesma coisa fazendo mais. Desculpa, só um pouquinho. Tranquilo. Perdão. E isso interfere diretamente na contratação. Então, o RH precisou do quê? De agilidade. Né? E para essa agilidade, automaticamente se criaram plataformas, ERPs que funcionam, ao qual eu sou a favor, sou totalmente positivo a receptividade a isso, mas sou contrário à maneira que é usado. Porque, por exemplo, você faz muito bem o seu trabalho aqui no podcast, mas de repente eu crio uma plataforma, mando para você e falo, olha, Lourenço, você vai ter que usar essa plataforma agora. Você não foi preparado, não foi treinado, você colocou ali de repente, e aí você vê nela uma facilidade. Então vamos supor, toda a atenção que você está me dando, você tem que prestar atenção no que eu estou falando, eu e você, a gente está dialogando, batendo um papo. Então você está usando a tua inteligência, teu ouvido, sua voz para se comunicar comigo e está compreendendo os fatos para que ele possa ser elaborado. Hoje, com as plataformas de recursos humanos, com os softwares de recursos humanos, muita gente parece um robô. Então ela vai lá, programa tudo, aperta um botão e está tudo bem, fica ali. Avaliação de desempenho, o que eu aprendi foi na raça. Por que isso tem que ser na raça? Não estou falando que necessariamente tem que fazer na mão. Você pode fazer um software no Excel ou um RP mesmo, como a gente está falando, mas eu não posso, por exemplo, avaliar o seu desempenho simplesmente você preenchendo uns dados, aí eu coloco ali uma métrica que traz o seu devido resultado, claro, e ela vai me dar o seu parecer. Isso é errado? Não. É assertivo também? É. Só que como é que eu avalio o seu desempenho? Sentando com você, olhando no seu olho e falando, olha, isso aqui precisa melhorar por causa disso, o que está faltando, como eu posso te ajudar, como eu, como líder, posso seguir o seu caminho. Então, esse é um exemplo. Agora vamos para o recrutamento e seleção, que é o que você está falando para dentro do RH, para as contratações também. Isso está sendo utilizado para se contratar. Então, antes, eu chegava, ia para uma empresa, por exemplo, assim, Lourenço, meu pai me ensinou a colocar sempre uma camisa social, uma gravata, um terno. Isso praticamente hoje quase ninguém usa, né, pessoal? Eu já vi e já fiz processos seletivos em empresas que as pessoas vão com camisa de futebol, né? Então, assim, mas Beto, você não tem que contratar a competência, não interessa a roupa que está usando? Claro, só que se a pessoa já vai de uma forma desleixada, se ela não tem um interesse de causar um primeiro impacto, uma imagem positiva,
o que eu posso esperar dela posteriormente dentro da empresa, né? Se a pessoa vai largada, vai com desodorante vencido, que são pequenos detalhes. Eu até, respeitosamente na invasão aqui da nossa conversa, eu tenho um vídeo no canal que eu conversei com uma consultora de dress code e ela fala justamente isso, né? A tua roupa, a tua imagem inicial faz a diferença. Então você precisa chegar lá e ter isso daí, esse primeiro contato. Então isso começou a se relaxar um pouco. Por quê? A pessoa manda para você uma vaga num site. A vaga fica lá, às vezes, 1 ano, 2 anos, e aquela vaga já foi até preenchida, já saiu a pessoa que entrou outra e a vaga está lá. E a empresa dos sites ali não se dão o luxo de responder, e nem a empresa que escreveu a vaga se dá o luxo de responder. Quando elas percebem que já encheu a caixa de entrada, está cheio de currículo, eles mandam uma resposta pronta para todo mundo, né? Eu conheci pessoas que trabalharam, que são ótimos profissionais na área contábil, que mandava currículo e recebia a resposta assim, olha, você não agradecemos a participação, mas você não tem perfil para a área contábil. Sendo que a pessoa é um ótimo analista, né? O que significa isso? De novo, manda currículo pela internet, fica lá, enchi, já tá bom, eu já tenho uma pessoa que eu quero. Manda uma mensagem pronta para a pessoa. E nem olha o teu currículo, não se interessa. Então, por isso que eu acho que prejudicou muito. Tem muita gente fazendo certo? Tem. Mas tem muita gente acomodada na área, fazendo tudo de qualquer jeito, rápido, para poder facilitar o próprio trabalho, Lorenzo, e facilitar a demanda das empresas. Então, é tudo muito. Então, piorou, o processo piorou. O RH começou a perder a sua maior essência, que é o quê? A relação humana, seu contato humano. Né? Eu posso pegar o seu currículo profissional, analisar ele de ponta a ponta. Falar, poxa, legal, o Lorenzo tem experiência, tem o estudo que requer, tem aptidão para a vaga, me parece ter legal. Aí então eu vou chamar ele para entrevista. Aí o que ele faz? Manda um teste online. Nem é um teste pessoalmente. Se de repente você acordou hoje de mau humor, triste, chateado por qualquer coisa, você pode ir mal nesse teste. Não significa que você necessariamente não serve. Entendeu? Só que as empresas te colocam como corte ali, elas te eliminam ali. E isso não é um bom caminho. Eu preciso chamar você, eu preciso sentar com você e vamos bater um papo? Vamos. Ó, primeiro lugar, não precisa ficar nervoso, Lorenzo, você não precisa ficar chateado, você não precisa ficar preocupado, porque eu preciso que você abra seu coração e fale da sua experiência. Se você ficar nervoso, você não vai passar aquilo que você é. E aí eu vou te tirar do processo. Então eu preciso que você se venda corretamente. Então, não fica com medo, conversa à vontade. Legal. Aí você começa a bater um papo. E aí você vai descobrir de fato. Né? Você quer ver um pequeno detalhe? Lógico, o tamanho da análise é muito maior, tá? É muito maior que isso. Vou te dar uma referência só para o amigo e quem está nos assistindo pensar sobre isso. Você precisa contratar uma pessoa de logística, tá? Essa pessoa de logística vai cuidar de estoque e armazém, por exemplo. Essa pessoa precisa o quê? Primeiro, ser uma pessoa ágil, conhecer um pouco do cenário e, principalmente, ser o quê? Organizada. Como é que eu vou colocar uma pessoa para organizar o meu estoque se a pessoa é bagunceira? Sim. Né? Aí eu vou entrevistar você, eu pergunto, você é organizado? Sim, eu sou super organizado. Então. Você pode ser, de verdade, mas você pode estar mentindo para mim porque você quer ser contratado. Sim, né? Sim. Ou também você pode ser organizado, mas não ser organizado na empresa, né? Há uma diferença entre organizar numa empresa e organizar o seu quarto. Há uma diferença muito grande. Perfeito. Como você tem um ponto aí que você citou. O quarto, por exemplo, se a pessoa não consegue se organizar com o próprio quarto, ela pode, sim, ser desorganizada em outras coisas, como também não pode ser. Então, eu posso usar isso como uma estratégia para eu linkar uma pergunta na outra e chegar aonde eu quero. Né? Ele não é organizado, mas vamos ver como é que ele é com outras coisas. Não, ele para o trabalho ele é organizado, para isso ele não é. Tá bom, eu não preciso eliminar ele. Só como é que eu sei disso? Mandando uma mensagem por e-mail? Não. Mandando teste pela internet? Não. Eu preciso sentar com você. Mas a gente não tem tempo. Põe um staff aí, põe alguém para te ajudar. Né? Ou fala, olha, eu não tenho tempo para fazer outras coisas, mas eu preciso de um processo seletivo mais detalhado, onde eu preciso de um tempo para contratar a pessoa. É o mínimo que o RH tem que fazer. Ou seja, nós precisamos humanizar mais a área de RH, e aí trabalhar perto com as lideranças também, tá? A liderança é muito importante. O líder tem que saber entender as pessoas, entender o RH e confiar. Não adianta o RH falar assim, olha, para eu contratar bem e te colocar uma pessoa qualificada aqui,
eu preciso de tempo, preciso de uma remuneração adequada, convidativa, competitiva no mercado, e eu preciso, principalmente, de ter um acompanhamento interno dessa pessoa. O que você, gerente aí, você, gestor, precisa fazer? Uma grande parte, Lorenzo, vai falar, top, vamos fazer assim. A outra parte, não, precisa ser rápido, e eu não tenho tempo para ficar acompanhando essa pessoa. Às vezes, integração, o RH faz e quer convidar um gerente de uma área para ir lá se apresentar, falar, olha, a tua área vai ter participação direta comigo, eu faço isso, eu vou precisar disso. O gerente não quer, o gerente faz bico, faz cara feia, entendeu? Então, precisa mudar aqui, ó, a inteligência emocional de quem trabalha, que aí a relação humana fica diferente. Cara, e essa parada é muito foda, né? Dessa coisa de não ter tempo e de relação humana, né? Por conta do seguinte, o meu irmão, eu esqueci, cara, eu esqueci o nome, é fazer entrevista, eu tinha esquecido o nome. Fazer uma entrevista numa das maiores empresas, né, aqui do Brasil, eu não vou falar o nome nem nada. Eu achei essa técnica meio ilegal, mas ok, o jeito que fizeram foi o seguinte, o RH, ele foi lá e ele fez o seguinte, ele foi lá, chamou todo mundo para entrevista, né, e daí depois mandou todo mundo embora. Ok, daí depois você vai lá, né, eles te ligam e tal, daí ninguém ligou pro meu irmão. Depois de um tempo, eu tenho um amigo que ele trabalha lá, e daí ele falou, mano, então, eu descobri uma coisa. Ele falou, eu descobri que o RH nunca teve intenção de contratar ninguém. O RH, ele simplesmente fez uma lista de espera, sabe? Quando a gente precisar de você, a gente vai te ligar. A gente não ia te contratar de nenhuma maneira. Daqui 2 anos, se a gente precisar de alguém, a gente vai ver quem a gente pegou agora e vamos te contratar. Cara, isso não faz o menor sentido, não é verdade? Exato. E às vezes isso vem da exigência do próprio diretor, tá? Ou da diretora da empresa, que pede para fazer. Isso Acontece. Acontece. Eu acho que é legal, não é? É assim, ilegal não é, mas é imoral, né? Porque você acaba, de uma certa forma, assim, o RH está fazendo o papel dele, está fazendo um banco de currículos, o que é positivo para uma situação de urgência numa vaga, etc, etc. Só que é incorreto você não comunicar que é isso. Eu não posso, por exemplo, chamar você, Lourenço, vem aqui que eu tenho uma vaga de designer, e você, pô, que legal, vou trabalhar. Aí você chega e fala entrevista, eu nunca tive intenção de te contratar. Eu simplesmente peguei o currículo. Não, eu tenho um banco de currículos de designer. Você pode encaminhar seu currículo? Oh, legal, você já sabe que vai ficar ali guardado. E a partir dali eu posso depois te chamar para uma entrevista na hora que você tiver um tempo, falar, vamos conversar. Eu quero, porque a gente está pensando em expandir a área ou substituir alguém. Isso é válido. Agora, simplesmente acumular e chamar um monte de gente e não falar o propósito só para ter currículo, não é correto, tá? Não é correto. Como eu falei, ele não beira a ilegalidade, mas não é um ato moral. E se, por exemplo, como a pessoa que você citou ficou sabendo disso, certamente ela passa para outras pessoas. Qual é a credibilidade que você vai ter de fazer um processo seletivo numa empresa dessa depois? Né? Nenhuma. Então, esse é o grande erro do RH. E somando ao que você falou, o feedback é uma das maiores falhas dos departamentos de recursos humanos. Dar feedback, às vezes eu entendo, e até eu fui meio crítico na outra fala que eu falei relativa a isso, dessa mensagem pronta de script, quando dá tempo, que eu acredito que dá, manda uma mensagem um pouco mais personalizada, uma mensagem mais carinhosa. Se der para ligar, liga para as pessoas, olha, agradeço a sua participação, nós escolhemos outras pessoas por isso, isso, isso. Ninguém fala nada, as pessoas não sabem o motivo por qual elas foram rejeitadas, não sabem se elas se comportaram mal na entrevista. Eu comecei a quebrar isso há uns 10 anos atrás e tive sucesso com isso. Os candidatos falaram, muito obrigado, eu nunca tinha participado de uma entrevista assim, porque eu penso da seguinte forma, Lourenço, eu chegava na entrevista, eu fazia o processo. Se eu via se a pessoa não se adequava, eu falava, ó, isso, fatos reais, tá? O que aconteceu, ó, eu já entrevistei 2 pessoas, eu tenho mais 5 entrevistas, dessas outras pessoas, 2 aqui me interessaram. Eu vou ver outro processo. Você é interessante, só que você não tem essa habilidade. Pode ser que eu dê prioridades para ele, mas eu te dou uma resposta. Ou, já questões que eu fiz, eu falei, olha, obrigado pela tua disponibilidade. Se eu souber outra empresa que está precisando, eu vou te indicar. Mas falta isso no seu perfil,
que pode precisar para a vaga e realmente não tem como te contratar, porque tem pessoas que estão concorrendo aqui que já estão participando. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo claro, eu estou sendo transparente. As pessoas ficam felizes com isso. As pessoas ficam contentes e eu não estou jogando nenhuma carga negativa na minha marca, no meu trabalho. Só que isso volta de novo para o quê? Que nós falamos lá no início do vídeo. Autoconhecimento, inteligência emocional. Saber fazer um RH para pessoas, para ser humano. Eu não posso simplesmente fechar a porta. Ó, daqui a pouco eu te ligo, hein? Ó, aguarda a nossa ligação. Aí o Lourenço fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas esperando a ligação e não acontece. Porque você prometeu algo que você sabe que você não vai fazer. Você quer ver um outro ponto muito incorreto que eu vejo de alguns profissionais de RH? Você vai fazer entrevista, tá? Você tem num processo seletivo 3 pessoas, 10 pessoas, vamos chutar um número alto, vai, 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, aconteceu de você, na primeira entrevista, já ter o seu candidato. Você falou, ó, esse cara serve. Ponto. Só que você já marcou o compromisso, não dá mais para desmarcar as outras entrevistas, ok, tudo bem. Você recebe as outras pessoas, já recebe e conversa, tal. Se no final dessa entrevista você viu que aquela pessoa não é melhor do que a primeira, porque a primeira te interessou mais e você já está tendencioso naturalmente a contratar, abre o jogo, fala, olha, muito obrigado por você ter vindo, gostei da nossa conversa, mas a primeira pessoa está suprindo, não vou te dar esperança, segue o caminho, obrigado, se recoloque rapidamente no mercado, enfim, mas seja transparente. Você já sabe que vai contratar o primeiro, não fica lá ouvindo a pessoa de qualquer jeito, dando desatenção, ou simplesmente falando, eu vou te ligar, você sabe que você não vai ligar. Isso é desonesto, né? Como eu falo, não é ilegal, mas desonesto, é imoral. Não é RH. RH não tem que ser assim. Né? E agora com o WhatsApp é só você mandar uma mensagem, tá ligado? Então meu amigo, isso eu acho complicado. De novo, a gente volta para o script, tá? Hoje, infelizmente, há muito golpe, né? Então, os caras mandam lá mensagem falando que tem uma vaga, às vezes a pessoa clica, é um vírus, alguma coisa para roubar as coisas do celular. Tudo bem, você quer responder pelo WhatsApp? Pega um áudio, manda o áudio, disponibiliza ali 30 segundos do seu tempo, agradece a pessoa vai ter empatia, ela vai querer voltar na sua marca e vai falar, pô, que legal, essa pessoa foi atenciosa comigo. Mas eles mandam a resposta de qualquer jeito, ou em vaga, às vezes eu recebo no meu celular. Estamos precisando aqui de coordenador, de gerente de recursos humanos, a pessoa descreve toda a vaga ali, e aí coloca uma. Tudo bem, o meu caso é diferente, eu já tenho a consultoria, então é outro formato, mas vamos supor que eu quisesse aquela vaga, que me interessasse aquilo. Eu já tenho as informações ali, de repente eu bato o olho com alguma coisa que eu não quero, eu não vou. Né? Isso, obrigado, não me interessa. Qual é o maior propósito da venda? Você encantar o cliente, né? Você fazer criar aquela nuvenzinha na cabeça, de você, olha que legal, esse produto me interessa, e aí você negociar seduzindo de uma maneira justa, claro, né? Usando a sua persuasão. Que persuasão que ele teve naquela mensagem? Nada. Né? De repente ele fala para mim assim numa conversa pessoalmente, e aí de novo que eu falo que as questões de RH pioraram. Numa conversa pessoalmente, ele podia chegar para mim e falar: olha, o salário atende a sua demanda? Atende. A vaga tem a ver com você? Tem. Mas para mim eu acho muito longe. Então, mas se você vir trabalhar aqui, a gente pode de repente facilitar isso. A gente tem aqui transporte da própria empresa. Pô, eu vou pensar. Agora, se eu mando um negócio que a pessoa já corta, eu não estou tendo relação humana nenhuma, né? E é o que você falou, o WhatsApp ele é um recurso ótimo. Em contrapartida, se você não souber como usar, ele se torna um objeto de preguiça naturalmente, né? E, cara, me explica um bagulho dessa coisa de distância. Por conta que, por exemplo, eu já conversei, né, com pessoas que falaram para mim, pô, mano, a gente não vai te contratar mais porque você mora longe. Como assim? Eu sou eu ir lá, tá ligado? Eu sou eu tirar um tempo e ir até onde eu tenho que trabalhar. Então, como que funciona isso? Porque a galera que pessoas de perto, qual que é o sentido disso? Seria para fazer hora extra? Não necessariamente. É assim, ó. Aí tem um ponto que pesa para os dois lados, Lourenço, tá? Primeiro, vamos lá. Para a pessoa que está necessitando trabalhar, às vezes ela trabalhar 1, 2 horas distante do local do trabalho, não é um problema. Ela Sim. quer, tá empolgada, está necessitada, então a pessoa vai a isso. À medida que
as coisas começam a acontecer na empresa, as insatisfações, ou você começa a ter problemas pessoais, isso vai acontecer. Você pode pegar um dia, um ônibus demorou, atrasou, ou você dormiu mal à noite, você quer... Vai influenciar. E aí ocorre do quê? Por exemplo, se você demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar do seu trabalho diariamente, tem pessoas que vão lidar muito bem com isso. Eu particularmente, lido bem com isso. Agora, eu conheço muitas pessoas que se cansam. Fala, pô, se eu passo 4 horas do dia, por exemplo, em São Paulo, se locomovendo de um lugar para outro. E aí o que acontece? Você desmotiva, você começa a chegar cansado no trabalho, você vai dormir mais tarde, naturalmente. E aí você o quê? Não produz, trabalha com sono, mais irritabilidade, mais impaciência. Então, esse é o ponto que a empresa fala que ela tem o lado da razão. E existe o outro lado, que eu discordo das empresas, que eles utilizam isso como ferramenta, também tem um princípio, tem um sentido, mas eu acho que dá para trabalhar de uma forma melhor com isso, que é a questão de que não quer pagar muito vale transporte, né? Quero pagar a distância. Ah, tem que pagar hora extra para a pessoa. Se a pessoa vir aqui e não cumprir a demanda dela, ela vai querer ficar até mais tarde. Então, tem os dois lados da moeda, tá? É o que eu volto a dizer, diálogo, inteligência emocional, controle. Ou seja, você pode morar em Campinas e trabalhar em São Paulo. Se você tem como, né, pegar o carro e vir para São Paulo, se você tem um transporte da empresa que faz esse tipo de serviço, um fretado, e pode vir numa boa. Então, só que você tem que vir atender a demanda, que não vai ser problema. Né? E você produziu, o que você veio falar? Eu vim para trabalhar, para vender. Você veio, você vendeu, você produziu bem? Ok, a distância, você lidou bem com isso. Agora, se você não lida bem com isso, se você tem uma questão aí que mexe com o teu emocional, você está ficando distante da família, a médio ou longo prazo a tendência é desmotivar. E por isso que a empresa fala assim, eu não vou contratar, vou pegar alguém mais perto, porque a chance dele desmotivar, a chance dele não faltar é muito grande. Só para finalizar essa parte. Imagina, por exemplo, aqui em São Paulo, não sei se você conhece bem a cidade aqui e tal, mas vamos supor, você está na Zona Sul, você precisa vir para a Zona Oeste. Dependendo do lugar, você vai usar 3 condições. Então, você pega um ônibus, um metrô e mais um ônibus, dependendo do lugar que você vai se locomover. Né? Tem lugar em São Paulo que, para você ir de um lugar para outro, sai mais fácil de São Paulo para Santos. É mais fácil. Então, isso há um desgaste. Vai haver um desgaste de todo mundo. Entendeu? Então, vamos supor, você teve um atraso no ônibus, teve paralisação do metrô. A pessoa conseguiu chegar de ônibus no lugar, aí como é que ela vai chegar na empresa? Tem empresa que não quer pagar Uber, não quer pagar táxi. Fala, não, você tem que se virar e vir. Aí a pessoa chega atrasado. Aí chega 1, 2, 3 vezes, aí o gestor já faz aquele bico. Só que ele não vai lá e conversa, fala, o que aconteceu? Vai ser sempre? Como é que vai ser? Não, ele já fez o bico. O departamento pessoal não foi informado do que aconteceu, ele vai lá e já desconta. O funcionário fica insatisfeito que foi descontado. Você entende? Vira uma bola de neve? Por isso que eu falo muitas vezes que o problema está dos dois lados, falta flexibilidade dos dois lados. Ninguém, Lourenço, entende o problema, que o problema pode estar aqui, como pode estar aqui. Ou os dois lados estão errando, ou fazendo coisas que poderiam ser diferentes, né? Sim, é aquela coisa, né? Falta entendimento entre os dois, né? E também tem muita questão do Uber também, que tá caro pra caralho, mano. Acho que em uma semana já vai metade do salário. Meu Deus do céu, mano, 30 conto Uber, vá merda, não dá não, mano. E, cara, se pra uma pessoa que não tem algum problema, né, neurológico, já é difícil, como que funciona as entrevistas do RH para alguém que tem nitidamente um problema neurológico? Por exemplo, autismo. Você consegue perceber quando alguém tem, né? Você consegue perceber Down, né? Pessoa com Down, você consegue perceber pelo rosto e tal. Então, como que funciona uma entrevista de emprego com pessoas que possuem problema de autismo, Down, TDAH? Como que funciona? Por conta que as perguntas são as mesmas, é muito mais complicado, né? Para uma empresa que quer resultado, contratar uma pessoa que possui algum problema, né? Como que funciona isso? As perguntas, elas são as mesmas, mas devem ser colocadas de maneira diferente. Tá? Eu posso perguntar a mesma coisa usando outros termos, uma outra forma que vai ser a linguagem que essa pessoa possa compreender. Tá? Normalmente, e falo para você que só em uma empresa aconteceu isso, ao qual eu gerei consultoria e trabalhei, que havia um psicólogo que já fazia uma pré-entrevista, um psicólogo preparado a lidar com pessoas com algum tipo de deficiência,
ele já encaminhava, então ele já vinha com essa pré-entrevista e o resto era por parte minha de área de recursos humanos. Normalmente, em outros locais, eu deveria ter um profissional dessa forma, mas não tem. Então, a entrevista é direto. Então, eu vou ter que usar aqui a minha habilidade, a minha boa vontade em conhecer sobre o tema, em se informar sobre o tema para poder fazer uma entrevista melhor. O legal seria se eu pudesse fazer com um psicólogo do meu lado, por exemplo, com alguém preparado também para, junto comigo, pegar esse tipo de informação. Tá? Um outro ponto que acontece, Lorenzo, de novo, sem generalizar, mas há muita empresa que contrata pessoas com deficiência simplesmente pelo fato de cumprir a cota necessária para não ter multa. Não contrata porque está interessado em ter a pessoa lá dentro, em ajudar, em saber que essa pessoa pode oferecer a mesma qualidade profissional, mesmo tendo as devidas limitações. Você pega um deficiente físico. Muitas vezes o deficiente físico, ele tem, às vezes, uma limitação que não vai interferir diretamente no trabalho. Só que a empresa não quer contratar, porque fala, se der algum problema vai ter um risco maior. Ou seja, a legislação trabalhista atrapalha também muita coisa, né? Então a pessoa se limita. Então, de novo, há erro de todas as partes. Quando a questão é neurológica, é um pouco mais complexa, né? Porque você não sabe o tipo de reação que essa pessoa vai ter, como ela vai se comportar. Então, qual é o tipo de caminho sugerido? Que nem no meu caso, se eu vou para a consultoria, eu chego lá, vou dar uma mentoria no RH, por exemplo. O RH não tem psicólogo dentro da empresa, não tem alguém preparado. Eu falo, olha, procure contratar através de uma empresa já especializada em profissionais com algum tipo de deficiência, porque a tendência natural é que essas pessoas já passem para uma pré-entrevista por lá, por alguém mais preparado que eu nesse tipo de visão. E aí, o que vai restar para mim vai ser o tipo de adaptação de pergunta para lidar com aquilo que a pessoa vai efetuar no trabalho. O tipo de demanda tem que ser diferente. E aí, outra coisa que falta, preparar o líder. Lorenzo, o líder tem que ser preparado para lidar com isso, então ele tem que se informar. Para você ter uma ideia, eu tenho um grande amigo que ele tem uma filha autista. E nós fizemos 2 lives no meu canal falando sobre isso. Né? E tem pessoas que perguntaram, mas nossa, não tem nada a ver com o seu trabalho. Eu falei, não, pelo contrário, tem tudo a ver com o meu trabalho. Não é porque a filha dele é uma criança que as características que ela tem de autismo não se qualificam em outras pessoas. Então é minha responsabilidade entender isso, compreender isso. Depois, até se você quiser, eu te passo o contato dele, você faz um podcast com ele que vai ser um papo bem legal, viu? Eu converso bastante sobre autismo, até por conta que minha família suspeita que eu tenho autismo nível 1. Mas é muito difícil de diagnosticar, então é muito impossível. Eu tenho TDAH, sabe? Então, para mim é complicado. E eu te entendo totalmente, por conta que, assim, né? Eu fui fazer uma entrevista de emprego, a última que eu fiz, que eu estava lá, né, na entrevista e tal, assim, foi muito da hora. Foi da hora. O cara, ele me adorou e tal, só que daí ele falou assim, beleza, Lourenço, agora você vai ter que fazer conta. Cara, matemática básica, para mim, já é quase nada. Eu acho que eu nunca aprendi matemática na minha vida, por conta que é quase impossível para alguém que tem TDAH, né? Daí o que acontece? Daí eu fui lá, eu fiz, daí o cara, ele percebeu na hora. Ele falou assim, cara, você tem algum problema, né, neurológico? Daí eu falei, cara, eu tenho TDAH. Daí ele assim, mano, eu trabalhei um dia com alguém que tinha TDAH, né? Uma menina. Só que daí o que acontece é que a galera se aproveita muito da falta de atenção dessas pessoas para poderem pegar as coisas, né, mais fácil e tudo mais. Você tem que saber lidar com o público. Então, daí na hora eu já falei, beleza, então tá, muito obrigado. Ele nem tinha falado nada, eu já sabia que ele não ia me contratar e foi embora. Você entendeu o recado, né? Eu entendi, por conta que, mano, é assim que acontece. As pessoas, elas se aproveitam muito, sabe? Então, é muito difícil você lidar com as pessoas, sabe? Quando você tem esse tipo de coisa. Daí ele me falou, mano, se fosse eu e você, estaria ótimo, mas como às vezes eu vou ter que sair, né? E tal, então às vezes você vai estar no controle. Daí eu falei, puta merda. Aí já fudeu pra mim, aí não dá não. Entende? Lorenzo, desculpa te interromper. Eu acho que você tem que comemorar de não ter entrado nessa empresa. Porque se eles não podem preparar, se eles não têm o interesse em treinar as pessoas que estão lá para poder trabalhar junto com você, eu acho que qualquer outra coisa que você necessitasse lá, eles iam de qualquer maneira também negar, né? Porque, assim, ao meu entendimento,
de novo, é coisas do Brasil, de uma parte, né, das pessoas, de tampar o sol com a peneira. Ah, mas as pessoas vão se aproveitar de você. Bom, primeiro, você tem que treinar e orientar as pessoas. Falar, olha, eu tenho uma pessoa aqui que tem uma determinada limitação, mas vocês, por favor, não abusem, não façam isso, e trabalhem com ele normal. Acabou. Simples assim. Da mesma forma com você, com eles. É entendimento, é o diálogo, né? Sim, sim. E daí o cara, ele até falou, pô, eu mantive até a menina aqui, por conta que ela era super gente boa, mantive por anos, mas depois chegou uma hora que não deu, sabe? Então eu queria te perguntar, cara, você acha recomendável botar no currículo ou falar que você tem certo problema? Por conta que é o seguinte, né? Eu tenho TDAH, o patrão tem que saber, né? Mas daí é o paradoxo, por conta que se o patrão não sabe, aí eu me fodo mais. Então, aí o que acontece? Eu falo ou não? Por conta que se eu falar, é bem mais provável de eu não ganhar um emprego, né? A gente sabe que é muito mais provável. Mas também, se eu não falar, o cara não vai saber. Paradoxo, de novo, porque as pessoas tampam o sol com a peneira. Né? Exatamente. Elas não resolvem o problema como deve ser. Ah, o problema é que na minha empresa as pessoas não conseguem se adaptar e abusam de uma pessoa que tem limitação. Ok, então vai lá e trabalha essas pessoas para elas não fazerem isso. E não deixa de admitir a pessoa. Né? Tá, já está errado por aí. Então, o que eu entendo? Tá? Primeiro, colocar em currículo, eu não recomendo. Eu acho que não é adequado porque não cabe. Eles estão te contratando pelas suas habilidades. Você vai ter vagas pela internet, principalmente os sites aí que normalmente são bases de currículo, que utilizam o serviço ali para o candidato ou para a empresa pagar, enfim, eles perguntam. Então, eu acho que você tem que ser transparente e responder sim. Aonde eu acho que você pode, acho não, desculpa, tenho certeza que você pode modificar e fazer uma maneira mais correta. Tá? Na entrevista, no momento que você entender pertinente, eu acho que não chegar a sentar na entrevista e falar, olha, eu tenho TDAH, eu tenho limitação. Não. Você vai fazer a entrevista normal, tal. Vai chegar um momento da entrevista, lembra que eu te contei agora há pouco do carrinho, da negociação que o cara tinha carrinho de ferro? É o momento que as pessoas o quê? Baixam a guarda, né? Elas estão mais relaxadas. Então, você pode inserir algum tipo de tema, algum tipo de assunto com muito mais facilidade, que a rejeição vai ser menor. Se você já chega falando, já chega colocando esse ponto, certamente as pessoas vão ser reticentes, vão falar, às vezes até a própria pessoa, ela vai trabalhar com você e fala, eu não vou ter que ficar toda hora dando atençãozinha, não quero. É errado? É, mas acontece infelizmente. Tá? Ou no caso dele que ele pegou no teste. Então, o que eu recomendo para você falar nessa situação? Seja transparente, não acho que você não deve omitir nem mentir. Fale exatamente o que você possui, porém, explique quais são as suas qualidades em cima disso. Porque eu tenho certeza que pode te limitar em alguma coisa, e isso serve para todas as pessoas que vivenciam esse tipo de cenário, mas não te limita para um monte de outros cenários. Então você pode atender aquela vaga num ponto, que nem você falou, para mim a dificuldade é matemática. Ok, você já sabe que é uma limitação sua. Dá para você melhorar isso? Dá para trabalhar? Se dá, vai atrás e tenta evoluir. Se não dá, o ideal, lógico, que você não se candidate a uma vaga contábil, por exemplo. Você vai sofrer. Né? Você vai uma vaga, área financeira, dependendo do que você for fazer, até dá. Né? Mas você vai fazer já lá um relatório financeiro, gerencial, você vai ter dificuldade. Então, de repente, uma área de humanas tem mais a ver com você. E questões de você informar, sim, que você tem, ó, eu sou limitado aqui, tenho como melhorar, ou como não tenho como melhorar nisso, mas eu tenho aqui mais 70 vantagens que vão te ajudar a me contratar e eu vou ser melhor do que você precisa aqui. Porque aí você quebra, você entendeu que você quebrou o negócio? Ou seja, é claro que isso acaba acontecendo por natureza, a questão de você, às vezes, no momento, ser impactado com a pergunta, mas é você reverter aquilo ao seu favor. Porque você, Lorenzo, ou quem estiver nos assistindo e tiver dúvidas sobre o tema, sabe melhor do que ninguém o quanto você pode oferecer de positivo e negativo. Então, use isso a seu favor, cara. Fale, olha, eu tenho sim esse ponto limitante, mas eu sei isso, sei aquilo, eu vou te ajudar nisso, você não vai precisar me demitir, eu vou conseguir trabalhar. A chance dessa pessoa te aprovar é grande. Se ela já estiver mal intencionada e não te aprovar, mesmo que você faça isso, não vai mudar absolutamente nada. Só que aí é o que eu te disse, né, coisa? Vantagem sua de não ter pegado essa empresa.
É a questão do preconceito, né, mano? A galera, às vezes, tem um preconceito sobre isso, não entende. Aí é mais fácil a galera mais jovem, né, entender essa parada do que a galera mais velha. Então, é muito mais fácil. E, cara, como que você entrou nesse meio de RH para ajudar a galera e tudo mais? Então, meus trabalhos sempre foram administrativos, sempre. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e, por coincidência, foi um estágio dentro da área financeira, que foi propiciado na época pela escola, que tinha um relacionamento e tal. Então, fui fazer esse estágio. A partir dali, me abriram outras pequenas portas. Então, eu peguei uma época, Lourenço, onde auxiliar de escritório, auxiliar administrativo eram vagas legais, eram vagas concorridas. Você ser um escriturário num banco eram vagas concorridas, né? E muito disso desenvolvi e trabalhava assim, nas questões tanto administrativas quanto operacionais e vai te trazendo know-how. Você vai aprendendo, vai entendendo. Eu sempre fui treinado, naquela época era muito valorizado isso, a treinar para uma excelência de atendimento ao cliente. Então, eu participei de muitos treinamentos, muitos cursos que me prepararam a atender bem, a usar o idioma de uma maneira correta, falar sim a linguagem das pessoas, só que usando o idioma correto, a linguagem corporativa, saber a forma sensata de falar para você lidar com determinadas situações naquele momento. Muito bem. Quando isso foi se desenvolvendo, eu vinha trabalhar numa empresa que acabou sendo uma das minhas escolas profissionais, né? É uma empresa grande aí do mercado, em território nacional. E essa empresa tinha constantes treinamentos, capacitações, etc, etc. Então eu fui aprendendo muito como me comportar. Só que eu estava num momento, cara, de insatisfação muito com as relações de São Paulo, tudo que São Paulo oferecia, ou a falta do que São Paulo oferecia. E aí eu optei por sair, porque eu queria ter uma vida somando todo o conhecimento profissional e qualidade de vida. E aí eu fui morar no sul do Brasil, né? Eu queria morar na praia, etc, etc. Eu consegui a qualidade de vida que eu queria, só que a demanda profissional era totalmente diferente, né? Então, ou seja, eles precisavam de profissionais como eu podia oferecer, mas com uma remuneração menor, ou com questões de um time diferente para poder entender. Por exemplo, só para você ter uma noção, eu cheguei a trabalhar numa empresa lá que me direcionava para os clientes, eu ia até o cliente para oferecer uma demanda de produto e serviço que era interessante para eles e que eles mesmos procuravam. Quando você chegava, às vezes a pessoa marcava com você um horário, de repente ela não estava lá, ou de repente até atendia num balcão, faziam coisas assim que não são normais na tua cidade, na minha cidade, que eram diferentes, entendeu? Então eu estranhei, eu impactei um pouco com aquilo. Como eu era multiplicador na última empresa, eu fui fazer um treinamento e aí eu tinha que dar o feedback, eu fui o único da área, eu tive que dar o feedback para todos. O pessoal gostou da maneira que eu multipliquei. Então o pessoal aprendeu e se interessou. Me começaram a me colocar sempre nos cursos. Então sempre que tinha um curso de treinamento eu ia e era um multiplicador. E eu fui criando tesão por isso. Falei, isso é legal, isso é bacana. Eu passava aquilo para as pessoas entendiam, eu tinha satisfação no que eu fazia. Então, eu aproveitei minha oportunidade de estar lá e vendo que o mercado era muito diferente e comecei a ingressar nisso de verdade. Falei, não, eu vou começar a fazer isso. E comecei a vender treinamentos. Só que eu ainda era um pouco imaturo, né? Apesar de ter vivência profissional, eu era imaturo em relação ao mercado, entendimento de pessoas. Eu sabia como fazer, mas não tinha esse conhecimento amplo, né? Macro, que muita gente tem no mercado e que eu tenho hoje. Aí eu chegava para as pessoas e falava assim, olha, eu tenho isso, tal, vamos fazer, tal. Legal, interessa, quanto tem que pagar? Virava, cara. E eu não sabia como lidar muitas vezes com essa situação da adversidade. Aí eu falei, eu tenho que me preparar, né? Então eu consegui vender treinamentos, fazia treinamentos pequenos, tudo. Eu falei, eu tenho que me preparar, eu não posso ficar desse jeito. Aí eu retornei a São Paulo. Retornei, fui fazer faculdade, e a faculdade foi aquilo que eu precisava para poder entender o cenário. Só que aí eu fiz o quê? Eu fiz administração de empresas com gestão de recursos humanos. Somou uma coisa na outra, que era o que eu sabia fazer, área administrativa e mais RH. E aí fluiu naturalmente. Foram aparecendo trabalhos, novas consultorias, novas palestras, novos treinamentos.
Lorenzo, foi natural, o ciclo foi seguindo naturalmente. Eu fui vendo, ó, eu me encaixo nisso, naquilo. Eu sei, por exemplo, um pouco de departamento pessoal, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com RH estratégico, de ser parceiro do negócio, cultura organizacional, facilitador comportamental, treinamento, pesquisa de clima organizacional. Tudo isso eu tenho conhecimento, know-how, facilidade. Então foi encaixando naturalmente. O RH surgiu e aí veio o quê? O desenvolvimento de liderança. Porque eu comecei a lidar com lideranças, eu me tornei líder, aí automaticamente eu tinha que aprender, eu tinha que evoluir. Tudo que eu recomendei para todos que estão assistindo aqui desde o começo do vídeo é você estudar. Estudar como? Você precisa só se trancar numa faculdade? Não. Precisa se trancar para fazer MBA, pós? Não necessariamente. A tua vivência de mercado e aprendizado. Hoje a gente tem uma coisa que eu não tinha há 30 anos atrás, que é a facilidade do YouTube, né? Hoje você entra nos 100 Fitas Podcast, você entra na Receita do Desenvolvimento Humano, você entra no site não sei lá mais de quem, você tem um monte de informação. Então, você pode pegar ali. Ah, mas isso não vira sua teoria? Não, a tua teoria vai se transformar em prática, naturalmente. Fui aprendendo, fui desenvolvendo. Então, hoje eu consigo capacitar líderes, né? E fora leituras, vivências. Você quer ver uma coisa fantástica, Lorenzo, que, assim, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir passar por isso, até porque tem áreas que não tem demanda ou não tem a necessidade disso, vamos dizer assim, vai. Trabalhar com consultoria e assessoria. Por quê? Você trabalha com prestador de serviço, com indústria, com comércio, você trabalha com todo o perfil de gente, todo o perfil de cliente interno e externo. Isso faz você ter um enriquecimento profissional muito grande, muito grande. E aí entra o que nós falamos aqui. Como é que eu vou tornar o ambiente mais saudável? Como é que eu vou mudar a cabeça da pessoa? Além de tudo que eu citei, você conhecendo um pouco de cada coisa. Então, ó, o trabalho que você está fazendo aqui, que é demais, você conversa com pessoas de todo tipo de perfil. Então, você naturalmente vai criar isso dentro da sua cabeça, você vai ter um tipo de entendimento e conhecimento que vai te despertar algumas habilidades. Eu estou falando de RH aqui para você, e de liderança. Tem coisas aqui que quando terminar o podcast, você fala, pô, que legal, isso eu gostei. Talvez você vá se informar mais sobre isso para poder aprender, não é? Sim. Então, as pessoas precisam fazer isso. E isso vai ajudar muito elas a escolher melhor, a ter qualidades numa vaga de emprego, a saber trabalhar de um caminho normal e não sofrer com outros tipos de problema, né? Então, qual é o resumo disso tudo? Trabalhar com gestão de pessoas. E aí, cara, depois que você se identifica, Lorenzo, é o que está hoje, entendeu? São 20 anos trabalhando com gestão de pessoas, é alegria, é satisfação, é gostoso. Queria muito que os donos de empresa gostassem tanto quanto eu gosto, né? Acho que teríamos muito mais demandas e muito mais pessoas preparadas. Nem todos são assim, né? Eles ficam mais preocupados com o lucro e gastar menos dinheiro do que qualquer outra coisa, né? Mas é uma alegria trabalhar com isso aqui. Eu não quero trocar, não tenho intenção de trocar. Somar, sim, né? Hoje a gente tem que aprender um pouco mais sobre marketing digital, porque está aqui, né? É a nossa realidade hoje, até para poder preparar em treinamento. Um outro ponto para finalizar a minha resposta em relação a essa tua pergunta é ouvir, cara. Eu aprendi a ouvir muito. Eu falo bastante, mas eu aprendi a ouvir muito também. Então, o que eu tenho que fazer? Ouvir as pessoas. Não é porque eu tenho 20 anos de gestão de pessoas, não é porque eu tenho conhecimento, não é porque eu já fiz muito treinamento que eu sou o rei da razão, que eu sei tudo. Às vezes eu vou num treinamento, eu estou capacitando uma pessoa que está ali na plateia, aquela pessoa muitas vezes passou por algumas coisas de uma maneira diferente daquelas que eu sei. E às vezes o meu caminho, por mais certo que ele seja, aquela pessoa achou um caminho mais curto ainda e resolveu melhor do que eu resolvi. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender aquilo. Eu não posso falar, não, eu sei tudo, não vou saber mais nada, não preciso aprender mais nada. Não, eu tenho que estar sempre ouvindo. É uma forma de você facilitar. E o RH te propicia isso, né? O RH, como você lida com a empresa inteira, às vezes você trabalha em empresa que tem 20 funcionários, às vezes você trabalha em empresa que tem 600, tem 1.000, 150. Então você tem que saber um pouco de tudo e conhecer todo tipo de pessoa. Sim, e é isso que é legal, né, mano? A comunicação ajuda muito. Por exemplo, né? Eu tenho TDAH, então, obviamente, conversar ajuda muito. E, cara, o podcast me ajudou muito, muito mesmo, tipo, em tudo. Hoje em dia eu sou muito mais relaxada, né? Relaxado, não no sentido de relaxado, mas no sentido de... Tranquilidade.
Sim, eu controlo muito mais o jeito que eu converso, por conta que, se eu ficar falando aqui, cara, antes, no começo do podcast, eu falava os bagulho, eu falava até perder a respiração, depois voltar, e eu fazia tipo assim, né? Eu tava falando, e eu fazia tipo, e daí eu continuava falando, entende? Daí era uma merda. Eu conversava olhando para cima por conta do TDAH, né? Eu ficava olhando tudo ao redor, não conseguia me focar. E daí você também começa a se impor mais também, quando você conversa com muita gente diferente. Legal. Isso é um bagulho bem legal. Teve uma parada, né? Eu te falei lá da entrevista de emprego, né? Essa entrevista de emprego, né? A última que eu fui sobre o TDAH, eu cheguei lá, né? Daí tinha um outro cara conversando, né? Com o patrão lá, né? E daí eu entrei no meio da conversa também, né? E foi bem legal, por conta que ele era uma pessoa que trabalhava com carnaval, né? Ele trabalhou com carnaval, cultura negra e tal. E daí eu e o cara, a gente começou a conversar sobre cultura negra. Tipo, eu nunca pensei que eu conversaria. E daí o cara, ele me adorou tanto que ele falou, mano, eu vou te seguir no Insta agora mesmo e vamos marcar pra gente conversar. Isso é uma parada legal, por conta que você desenvolve uma conversa que você fala, mano, eu nunca achei que eu realmente conseguiria conversar sobre isso com alguém, tipo, sobre TDAH. Eu já fiz 1 milhão de conversas sobre autismo. Eu descobri um pouquinho que eu tinha suspeita de autismo por conta que eu converso muito sobre autismo. Por conta que autismo é um assunto bem interessante. Sim. E também todo mundo tem. Eu gosto de conversar com pessoas que têm diferentes tipos de problema, borderline. Eu vou conversar com uma mulher que ela tomou a vacina de Covid, né? Mas ela teve 1 bilhão de complicações. Eu vou conversar com alguém que tem esquizofrenia. Eu fui uma das únicas pessoas que foi no hospital psiquiátrico. Eu entrei para conversar com a galera que estava lá. Um dos caras que estava lá, ele me adorou, tá ligado? Ele me adorou. Era um ex-membro de facção que estava lá. Ele falou, mano, eu te adorei. Daí eu falei, cara, eu nunca achei que eu iria ser amado por um ex-membro de facção, tá ligado? Isso é foda pra caralho, por conta que lá mesmo o cara já falou, mano, vamos gravar agora mesmo. Tipo, daí eu fui lá, pedi autorização, foi uma parada bem legal de se fazer. Muito legal, daí, isso. Isso é da hora. E, cara, eu queria te perguntar, como que você sente que o RH te mudou? Como que o RH ele mudou você como pessoa? Como que você era antes e como que você é agora? Eu sempre tive muita facilidade em me relacionar com as pessoas, porém eu também tive minha fase mais rebelde, né, de que não concordava. Desculpa, peraí, deixa eu só tomar uma água aqui. Tranquilo, tá calor pra caralho. Eu sempre tive essa dificuldade também natural, né, como eu falei, eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas eu sempre entendi que haviam regras, porque fui orientado assim dentro de casa a respeitar e tudo mais, mas eu batia de frente quando eu entendia que as coisas não deviam ser daquela forma. Você vai criando maturidade, você vai conhecendo, se autoconhecendo, levando as coisas de uma maneira melhor, então você começa a se relacionar melhor com as pessoas. E nada mais justo do que entender as pessoas através do RH. Então, eu posso atribuir essa transformação não só ao meu entendimento natural de gestão de pessoas, porque é uma coisa que eu sempre procurei. Hoje eu acho que eu consigo, de novo, tenho certeza, que eu faço melhor, que é tratar as pessoas da forma que eu gostaria que me tratem. Então eu aprendi isso. Antes eu discursava isso, mas não conseguia fazer na prática. Mas também não era agressivo, nem nada. Às vezes não entendia algumas formas de adversidade, algumas formas de rejeição. Aí eu passei a lidar com gestão de pessoas. Pessoas me levaram naturalmente, como eu disse, ao estoicismo, a questão de entender espiritualidades como um todo, em tudo aquilo que as religiões estão aí, de certa forma, para propiciar conhecimento e autoconhecimento. Então, eu procurei o que eu achei de melhor e que se identificava comigo, filósofos gregos, filósofos modernos, e principalmente entender o que eu falei para você das minhas qualidades e imperfeições. Isso fez com que o RH se tornasse positivo, porque cai exatamente como uma luva, né? Eu estou falando de gestão de pessoas, de recursos humanos, de desenvolver os recursos humanos, de explorar os recursos humanos de uma maneira positiva para que ele possa render o seu melhor. E não só no ambiente de trabalho, mas na vida, né? O que nós estávamos falando lá atrás também, eu converso com os colaboradores quando eu estou dentro de uma empresa,
como RH estratégico para a questão comportamental. Não está bem, você está mal por quê? Eu não estou conseguindo produzir hoje porque eu tive um problema na minha casa. Então vamos bater um papo. Essa pessoa está com um problema psicológico, está com um problema emocional muito forte. Às vezes a data que ele tinha que entregar um baita num relatório foi o dia do falecimento de um ente querido e aquilo veio à mente da pessoa. Então, como é que eu posso fazer para ajudar? Eu não penso, só você está errado, você não pode misturar as coisas, você tem que não, você vai trazer. Você tem que ser mais profissional? Tem. Você tem a sua responsabilidade com a empresa, você tem que entregar aquilo? Tem. Só que não dá para eu simplesmente engessar a pessoa e falar, você vai esquecer que você está passando o luto ainda de uma questão que aconteceu na sua vida. Você precisa cuidar disso, mas eu tenho que saber te dar esse tipo de respaldo. Então, isso é gostoso fazer. Então, a minha identificação com o RH vem muito dessas coisas, assim. Porque eu sempre olhei o RH além daquilo que é fazer, se eu vou contratar, coloquei a vaguinha no site, vem aqui, faz um testezinho, converso 5 minutos com você, te mando embora, e aí o gerente que se vira. Depois eu faço a tua integração, você assina um monte de papel, tá tudo bem. Isso para mim não era o que eu queria. Sei fazer? Sei, mas não é o que eu queria. Eu queria transformar pessoas. Pegar essas pessoas com uma inteligência diferente, pessoas que sabem fazer outras pessoas felizes, que trabalham o comportamento das pessoas, pessoas que mudam o jogo, que fazem resultados de alta performance e fazer essas pessoas se alavancarem, essas pessoas crescerem, né? Você pode trabalhar feliz, você pode lidar com um ambiente de trabalho complicado e trabalhar feliz. Pode ser que isso dure menor tempo, né? Pode ser que para o Lourenço isso dure 1 ano, pode ser que para a Mariazinha dure 10 anos, mas há formas de administrar isso e você conseguir conviver. Porque se você for ver, Lourenço, há muita falta de tempo, não é essa palavra, há muita falta de paciência de algumas pessoas. Por exemplo, se você está no cotidiano, tá? Vamos pegar uma situação assim. Você está dirigindo, você está no trânsito, você pega alguém que te fecha e essa pessoa, mesmo assim, é grosseira, achando que a culpa é sua e começa a te ofender. Muitas vezes você vai pensar 1, 2 vezes para não arrumar uma confusão. Você não sabe se a pessoa está armada, se a pessoa, né? Você pensa, você tem paciência. Às vezes o teu chefe te cobra um resultado, às vezes de uma maneira errada, vai. Ele poderia ter feito de um outro jeito, mas te cobra, porque de repente foi cobrado e ele não soube ter aquela inteligência emocional de saber lidar e passar isso para você de uma outra forma. E aí você fica já, esse cara não serve para mim, eu detesto ele, já cria uma birra, aí você quer sair da empresa. Então, volto a insistir, o erro está de todos os lados, das empresas, das pessoas do emissor e do receptor, né? Que não se comunica, que não fala, que não se entende. Então, de novo, com muito carinho, falo para todo mundo que está nos assistindo, comece a transformação por você, mude a história por você. Crie um universo de entendimento que, se você não fizer a sua parte, não adianta você exigir dos outros, porque você vai errar, você vai fazer diferente. Se eu não melhorasse, se eu não me tornasse uma pessoa melhor, talvez eu poderia exigir de outras pessoas uma coisa diferente. Eu posso orientar, olha, você pode fazer desse jeito, você pode transformar, até é meu trabalho fazer isso. Agora, se eu não compreender a cabeça das pessoas, por que a pessoa agiu daquela maneira, eu vou ter inimigos em todo quanto é lugar, eu vou ter conflitos em todo quanto é lugar, né? Eu não preciso, vamos supor, né, uma empresa, você precisa do trabalho, você precisa daquilo para você sobreviver. Então, às vezes, você tolerar o coleguinha chato, dá para tolerar, né? Sim. Né? Infelizmente, tem gente chata em qualquer lugar. Você só tem que aprender a lidar com isso. Pelo Isso. menos entender o porquê a pessoa é tão insuportável. Tenta entender. Porque as pessoas às vezes não se conhecem, às vezes ela não. Você quer ver uma coisa que também é muito complicada? Uma das coisas que eu aprendi a desenvolver muito bem, e até é natural meu, é o fato da minha percepção, ela é apurada. Então, muitas vezes eu chego, por exemplo, numa empresa, o cara tá empurrando, de novo, pegando um exemplo fictício aqui, uma bobagem para poder brincar com a situação e vocês entenderem o que eu quero dizer. O cara está empurrando uma carroça com 10 pessoas tentando arrastar, sendo que se ele colocar uma roda, a carroça vai andar mais rápido, né? Então, na minha percepção, às vezes eu entro, as pessoas estão sofrendo para entender aquilo. Só que eu olhei e já falei, pô,
Em vez de você pagar 10 pessoas aqui, coloca essas pessoas para fazer coisas estratégicas, investe em roda que vai andar muito mais rápido, você vai ter mais carroça rodando. E às vezes o dono, a dona, não quer ouvir isso. Ele quer empurrar com a carroça, que é uma solução mais mágica. Então, as pessoas precisam ter paciência, senão eu vou falar, eu não vou ficar, eu vou sair. Por outro lado, existe também o time, né? Eu tenho o meu tempo pessoal. Se eu observo que aquilo não muda, né? Vamos para outro exemplo prático que talvez você e outras pessoas possam ter vivenciado. A empresa familiar. Geralmente, a empresa familiar, vai ter sempre algum tipo de dificuldade, porque, infelizmente, sempre haverá algum ou um ou mais parentes que vão misturar a vida pessoal com a profissional, porque é família. Né? Então, tá lá trabalhando o tio, avô, irmão, seja mais quem for. Tem um conflito em casa, ele leva esse conflito para o trabalho. E isso atrapalha a empresa, interfere no resultado. Então, é uma empresa difícil de você trabalhar. A tendência é que tenha problemas, e isso afeta os funcionários. Se são problemas que eu consigo administrar, que afetam o meu trabalho, mas não tem tanta relevância, ou que eu posso discutir depois ou dar uma volta, vale a paciência. Agora, se é uma coisa que não vai mudar nunca, se é uma coisa que é um problema recorrente e você está sendo cobrado disso, o ideal é você se comunicar, falar abertamente. Não resolveu? Pega a sua mochila, vai procurar um outro emprego, um lugar que te ouça. Né? Não adianta você ficar perdendo tempo num lugar que não vai te ouvir e você ficar dando murro em ponta de faca. Né? Ah, cara, essa coisa de. Qualquer coisa que você envolve a família é muito arriscada, né, mano? Se é muito arriscada. Cara, é coisa assim pra você ferrar tudo. Você ferra tudo, chamando família pra participar, por conta que daí não dá pra demitir. Né? Você fica naquela coisa, se eu demitir, ferrou pra ele e ferrou pra mim também. Mas se eu não demitir, ferrou só pra mim. Entende? E quem está no comando maior devia ter esse senso crítico de falar, olha, você precisa de um prolabore? Tá bom, tá aqui. Vai fazer outra coisa, deixa a empresa que eu comando. Porque a pessoa não serve, você tem que ter essa postura de demitir. Mas aí não, aí envolve incorretamente isso que eu falei, questão pessoal, tudo. E aí os problemas vão aumentando, afetam a marca, afetam a empresa, cliente interno, cliente externo. É assim, parece que a gente está falando, né, Lorenzo, que são 1 milhão de erros que existem. Não, não existe 1 milhão de erros, existem 10 mil milhões de erros. Ou melhor, 10 milhões de erros, perdão, falei errado aqui. 10 milhões de erros, porque estamos lidando com pessoas. Eu estou num ponto, num grau de evolução, não significa que eu seja o ótimo, o melhor para tudo, mas o que eu faço hoje, eu faço bem feito. Só que há pessoas que são mais evoluídas em algumas coisas que eu faço e conseguem fazer ainda melhor do que eu faço. Então eu tenho que entender isso. Como tem pessoas lá na frente que são melhores do que essas que são melhores que eu. São entendimentos. Eu preciso saber e ter humildade de compreender o quanto eu posso, o quanto eu não posso, o quanto eu sou experto numa coisa e o quanto eu preciso aprender a compreender e ouvir a todos. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo, de um que eu já ouvi muitas vezes na internet, uma mensagem que circula, que é assim, não dê ouvidos a quem não construiu nada. Bom, primeiro, né, eu sou totalmente contrário e eu fiz um vídeo falando, não faça o contrário dessa mensagem. Né? A gente tem muitos casos, né? Eu cito o exemplo que eu te falei, às vezes eu vou numa palestra, eu tô lá, eu tô explicando para aquelas pessoas. Em contrapartida, alguém vivenciou algo que eu não vivenciei, para a mesma solução. Essa pessoa está me ensinando. Por que eu vou falar, não vou ouvir essa pessoa? Eu tenho que ouvir. Você tem o caso né? Eu não vou citar aqui no podcast, né? Mas pode procurar no meu vídeo, tá lá. Eu falo sobre a marca. A marca estava fechando, sofria recorrentes assaltos, eles não estavam aguentando mais. Numa reunião, o estagiário, que não tinha construído nada, deu uma opinião, deu uma ideia, uma sugestão, que transformou a marca, que aumentou o fluxo de interesse da marca, que melhorou o marketing da marca, e a marca está aí firme e forte no mercado, porque ele ouviu alguém que não tinha construído nada. Então, a gente precisa parar de julgar, né? Quando a gente fala a gente, eu falo o mundo como um todo, de julgar o que as outras pessoas estão falando. Ah, mas Beto, nós não estamos falando, nós não estamos, de certa forma, julgando o erro das outras pessoas? Não, porque a gente está falando fatos reais que acontecem e que precisam ser modificados para o bem maior. Esse é o ponto, né? Para o bem maior. Ah, eu posso falar assim, na minha empresa eu não tenho nenhum profissional, no momento eu não necessito, ou não tenho oportunidade, ou tenho que já atende a demanda, eu posso usar qualquer termo e falar, eu não preciso de alguém que tenha a expertise que o Lorenzo tem,
mas que necessitam um desenvolvimento. Eu não vou contratar porque ele tem TDAH, mas eu não tenho o direito de julgar que o outro não faça isso. Sim, Né? sim. Mas não foi o que você fez? Não, não foi o que eu fiz. O que eu disse é que as empresas têm que parar de pensar somente no próprio umbigo. Elas têm que, de uma maneira ampla, entender que todos nós somos um pouco de cada um. Né? Você é um pouco do Beto, eu sou um pouco do Lorenzo, eu sou um pouco do Pedrinho, do Joãozinho, vice-versa, e eles de mim. Porque nós vivenciamos no mesmo ambiente, sociedade, né, Lorenzo? Nós somos uma sociedade. Então eu tenho que respeitar o ser humano, respeitar o comportamento, respeitar a atitude, para que eu possa ser uma pessoa melhor, um líder melhor e entender melhor. Só assim as empresas vão funcionar e aí a gente vai ter gestão de pessoas de verdade. Sim, e as pessoas deveriam lembrar que a maioria das pessoas não consegue construir nada porque não tem dinheiro para construir alguma coisa. A maioria não tem dinheiro, instabilidade e também não tem, não tem o psicológico para conseguir construir alguma coisa. Então, elas só têm ideias cada vez mais malucas e que ajudam pra caralho. E, cara, antes da gente acabar, eu vou te fazer a última pergunta que eu tenho Fica à para te vontade. fazer, que é: se Deus ele viesse agora, te tirasse do seu corpo e levasse você para o céu, não estou dizendo que você morreu, e ele falasse assim, ó, vou te mostrar a sua vida inteira, desde o momento que você era um embrião até esse exato microsegundo, qual seria a opinião que você teria sobre a sua vida? Que eu preciso continuar evoluindo constantemente, preciso continuar aprendendo. E uma das coisas mais deliciosas que eu descobri na vida, e isso foi ao longo dos anos, com maturidade chegando, é que a gente precisa parar de acumular tranqueira dentro de casa e viver a vida, viver o mundo. Né? Quando eu me desprendi materialmente de muita coisa que eu gastava dinheiro para isso, eu passei a viver mais, porque eu passei a ter mais conexão com as pessoas, passei a viajar mais, a ter mais experiências de vida, experiências gastronômicas, e isso me transformou. Então eu corrigiria o Beto lá de trás para ter esse pensamento que eu tenho hoje lá atrás. Eu não posso reclamar da minha vida, eu vivi muita coisa que eu queria, tem muitas que eu não vivi. E hoje eu entendo que fizeram parte de eu não viver. Talvez me reservasse alguma coisa que pudesse ser ruim para mim. Né? Ao mesmo tempo que eu achava que era bom, podia ser ruim na prática. Então Sim. eu gostaria de mudar só isso para poder ter aproveitado mais. Porque eu creio que eu passei uma boa parte da minha vida, por exemplo, trabalhava, né? Sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. Né? Nunca fui. Eu não sou aquela pessoa que fala assim: olha, se eu ganhasse na loteria hoje, eu parava de trabalhar. Não, eu ia trabalhar um pouco menos e mais confortável do que eu trabalho hoje. Só que eu ia continuar trabalhando porque eu gosto. Eu gosto, eu não consigo. Desculpa, eu não consigo ficar parado, né? Eu prefiro trabalhar, ter essa coisa. Só que eu ia ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de luxo do que eu tenho atualmente. Por outro lado, eu vejo que assim, a vida que a gente é educado a ter, e aí fica com uma reflexão, porque isso é bom para mim, pode ser ruim para o Lorenzo, pode ser ruim para qualquer pessoa que está nos vendo também, mas a vida que a gente é educado a ter é para a gente ficar muito consumista, né? E Sim. quando você chega num estágio de vida, você olha para o todo, você olha para a tua vida toda, como se falar, Deus me colocasse e falasse, olha para tudo aqui, o que você tirou de lição? Ter vivido mais. Tanto que hoje eu penso assim, ó, até se eu quero ter uma expectativa de vida longa, mas eu quero viver mais, quero aproveitar mais, ter conexões. Muitos nãos que a gente diz às vezes para nós mesmos, né, de oportunidades de vida, de chances de construir algo, eu teria dito sim, aproveitaria mais, né? Então, vamos fazer isso? Vamos tentar aquilo? Vamos. Se não deu certo, não foi bom, ok, mas vamos tentar mais. Beto, significa que fazer coisa errada? Não, não estou falando de fazer coisa errada. A gente sabe o que é certo e errado. Isso é claro para nós. A gente sabe o que nos prejudica, tanto na saúde como na vida. Mas eu digo viver, né? Em vez de, por exemplo, assim, eu sempre fui desde pequeno, né, saindo das musiquinhas da Branca de Neve, da Dona Baratinha, eu comecei a ouvir muito rock and roll, né? Cresci ouvindo rock and roll. Então é o que eu mais amo. Então eu acumulava muitos discos, muitos DVDs, porque eu gostava, achava aquilo fantástico. Então, em vez de ter feito isso, continuar gostando de rock, sim, mas ter feito isso, eu gostaria de ter viajado mais. Eu trocaria isso, né, por uma experiência de vida, onde eu podia conversar com pessoas, conhecer culturas diferentes, porque isso me evoluiu, isso agregou muito, principalmente para o meu trabalho. Uhum. E, cara, muito obrigado por ter Imagina. participado. Eu espero que você tenha gostado, né? Que tenha valido seu tempo.
Então, a gente vai acabando por aqui. Esse podcast vai ser postado hoje às 8 horas, pelo menos eu espero, né? Espero que seja isso, porque puta merda, mano, demora muito para postar. Então, ok. Muito obrigado por ter comparecido e até... E depois eu te mando tudo que precisar. E com certeza eu vou querer falar com você numa próxima vez. A próxima vez, daí, a gente podia fazer uma live para comentar sobre o home office, sobre os efeitos dele e tudo mais. Eu acho que é bem interessante. Conte então, comigo. Conte muito comigo. obrigado por Imagina, ter... Lorenzo, eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado. E como eu disse, aproveitar as oportunidades da vida, conhecer, conversar com pessoas é muito bom. Tá, foi muito legal esse papo. Vamos sim fazer outros que você desejar, temas que você quiser. E obrigado a todos que vão nos assistir, né? Que eu espero que gostem do que a gente passou. Eu posso fazer um mini merchan rapidinho para seguir meu canal? Pô, obrigado. Por favor, conheçam, né? Conheça o canal Sem Fitas Podcast, caso você ainda não conheça, e conheça o canal Receitas do Desenvolvimento Humano no YouTube. A gente sempre tem um propósito de ajudar pessoas e jamais de ofender pessoas. Então, conheça, parabéns pelo teu trabalho, Lorenzo, continue fazendo isso, que eu tenho certeza que ajudar a sua vida e ajuda a vida de outras pessoas também. Obrigado de coração, viu? É isso, mano. Muito obrigado por ter participado e tenha uma ótima semana. Obrigado para vocês também. Um beijo no coração.